E aí galera, no desse vídeo nós estamos aqui para, como vocês já viram no título, estar falando um pouco do porquê que o racismo inverso ou racismo com pessoas brancas ou de qualquer outra cor não existe atualmente. Não é que ele não existe, ele ele vai existir, ele tá para existir ainda, mas atualmente ele não existe. Atualmente ele não existe. Existe a xenofobia, existe o bullying, existe diversas outras coisas, mas o racismo inverso ou racismo com pessoas brancas não existe. E eu vou explicar para você o porquê ele não existe. Bom, para a gente entender isso, a gente não pode considerar somente o português, somente o dicionário. A gente tem que considerar a história, exatamente. A gente tem que voltar lá anos atrás, onde a Igreja Católica dominava, até hoje ela domina, né? Convenhamos. Mas nós temos que voltar, infelizmente, né? A gente tem que voltar lá anos atrás. E entender que anos atrás as coisas eram muito. Tinham divisões étnicas muito claras. Então, naquela porção da Europa você ia ter na porção da Europa você ia ter pessoas com características de pele todas muito parecidas, 99,9% das pessoas iam ser extremamente parecidas. É aquela característica. Olhando a característica da pessoa, você sabia aonde você estava, você sabia se localizar. E por que isso acontecia? Porque não valia a pena, não tinha nenhum motivo, era difícil pra caramba acontecer isso, né? E não tinha nenhum motivo que fizesse valer a pena um grande grupo de pessoas de um determinado lugar se mudar, e além das dificuldades da barreira, é muito difícil um grande grupo das pessoas se mudar, fazer um grande êxodo para uma outra região, tipo para a Índia, por exemplo. Não tinha uma razão pela qual elas podiam fazer isso e era muito caro fazer isso. Os meios não eram como hoje em dia, que você pega um carro e vai para qualquer lugar. É muito longe, pega um avião e vai. Parcela em 12 vezes e é isso aí, tá tudo de boa, você visita o Brasil inteiro. Não, era muito mais difícil você ter esse tipo de coisa. Então as divisões étnicas, a cor da pele, a cor do cabelo e diversas outras características eram muito claras. Não tinha uma miscigenação como a gente tem hoje em dia. Existe ainda uma certa divisão, assim, que você percebe, né, em alguns lugares, como por exemplo quando alguém do Oriente vai viajar, sei lá, para o Japão, por exemplo, principalmente se for uma pessoa, por exemplo, com cabelo enroladinho e com as características, as pessoas ficam olhando, né? Como a gente vê em diversos vídeos que a gente vê pela internet, pessoas olhando, tirando foto e... Porque pra elas, eles ficam tipo, nossa, que diferente, né? Que legal. Que diferente, nossa, muito legal, vou tirar uma fotinho. Tipo, como se fosse uma celebridade, assim, sabe? É uma coisa que eles não veem com tanta frequência, então é uma coisa legal, eles consideram pelo menos. Do que eu estava falando, me perdi agora um pouco. Mas enfim, vamos lá. Hoje em dia a miscigenação é muito maior. E antigamente não era isso. E devido a isso, você tinha condições que fazia com que fosse válido tanto a Igreja Católica quanto o resto da população, principalmente na Europa, dizer que eles eram superiores ao resto do mundo e que isso lhes dava direito de, sei lá, escravizar uma população. E uma das coisas que ajudava isso era a Igreja Católica dizer que pessoas negras não tinham alma, por exemplo, coisa que se perpetuou por muito tempo. A Igreja Católica disse isso muito tempo, que isso servia como uma justificativa para você escravizar, enfim, fazer o que você bem entender. Por que isso servia como justificativa? Porque uma pessoa que não tem alma é a mesma coisa do que um animal qualquer que existe na natureza. Deus não vai te punir por você matar uma pessoa que não tem alma, algo que não tem alma, entende? E devido a isso, você pode fazer o que você bem entender, matar, escravizar, enfim. Coisa que você não pode fazer com quem tem alma, com quem é da mesma espécie de você, porque Deus vai mandar você pro inferno se você fazer isso. Era mais ou menos essa a ideia da época, né? Mais ou menos isso, não era exatamente isso. A gente pode fazer um vídeo depois na frente e eu vou explicando essa parte histórica mais a fundo, buscando mais material pra gente falar sobre isso. Mas por enquanto a gente tem essa visão um pouco mais rasa, dá pra gente entender muito bem. Mas isso acontecia com outras sociedades. Sim, acontecia com outras pessoas, mas por exemplo, os indígenas, eles
era considerado que eles viviam na Índia, né? Daí por que aqui no Brasil eles se chamam indígenas? Porque eles achavam que eles estavam na Índia. Daí o nome indígena pegou, colou e é isso aqui. No Brasil ficou chamado indígena mesmo. Mas hoje em dia a gente já tem pessoas falando que isso é respeitoso e tudo mais, já entrando nessa conscientização maior, né? Enfim, não vamos entrar exatamente nesse ponto agora. Mas enfim, você tem tudo isso daí e as pessoas que moravam aqui no Brasil, essa terra era considerada deles. Até, né, o povo começar a tomar essa terra deles, mas enfim, tudo bem. E era muito vantajoso pro homem branco, pro homem europeu, enfim, pegar a sua navegação, ir ali no continente africano e tinha muito escambo, se eu não me engano, que é o que? Eles trocavam qualquer tralha que eles tivessem lá. Claro, não era bem qualquer tralha, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eles trocavam qualquer coisa lá por escravos de guerra. Porque as tribos tinham tribos diferentes, né? Tinha a questão do espaço, né? Onde um dominava o outro. E quando uma tribo dominava, eles tinham escravos de guerra. Eles trocavam esses escravos de guerra por coisas com o povinho lá. Com o povinho lá. Então eles tinham alguns grupos que já estavam acostumados a ver aquele cara descendo no navio, ou então explorando a floresta dele para chegar e falar assim, ó, tudo bem, a gente troca com você. E eles levavam esse povo que não entendia nada, e eles falavam, tipo, o que tá acontecendo? Excuse me. E era muito mais fácil para eles fazerem isso, por quê? Porque esse povo, eles não precisavam entrar na floresta e brigar com milhares de pessoas, com milhares de tribos, para conseguir alguns escravos. E diferente do que aqui no Brasil era. Para ele conseguir um escravo indígena, ele tinha que ir na floresta, desbravar a floresta, os perigos, os venenos, os animais perigosos que ele não conhecia e para enfrentar os que eles chamavam de indígenas que eles chamavam de indígenas. O que eles chamavam de indígenas conheciam muito bem essa terra, conheciam muito bem as plantas, conhecem ainda muito bem as plantas, os animais peçonhentos, as frutas venenosas que não se podiam comer, as frutas que se podiam comer e toda a fauna e toda a flora que existia aqui, coisa que eles não conheciam. Então valia muito mais a pena para eles, era muito mais econômico eles irem lá fazer isso, pegar ali os escravos de guerra e voltar para cá e começar a colonizar, começar a fazer, trabalha aí pessoal, gira a rodinha aí, vamos lá, corta a madeirinha ali, e ia acontecendo isso. E você tem que pensar que nisso está a construção da sociedade. A sociedade começou a se estabelecer de maneira diferente aqui no Brasil. Começou a se gerar uma nova sociedade aqui no Brasil. E começaram. E as pessoas brancas, as pessoas de cor de pele branca, que tinham características do europeu e tudo mais, principalmente os homens, eles começaram a receber direitos, eles começaram a receber direitos, então eles tinham direito disso, direito daquilo, coisa que o homem, coisa que o negro não tinha, não tinha, ele era desvalorizado, então ele não tinha direitos, ele não recebia esse tipo de coisa. Ele era escravizado, ele era usado e não recebia nada em troca. Até porque valia a pena você ter alguém trabalhando para você que trabalhava de graça. Mas os tempos foram mudando, o capitalismo foi surgindo em outros lugares, na própria Europa, em outros lugares começou a surgir o capitalismo. E o Brasil, ele é um bebezinho, ele é recente, ele tem, se comparado aos seus outros irmãos e primos, ele tem pouco tempo de vida, pouco tempo de consciência, digamos assim. Consciência não, ele já tinha consciência, mas pouco tempo da vida como nós conhecemos agora, entende? Antes era tudo muito diferente, como a gente já sabe, né? E daí chegaram as embarcações aqui e começou toda essa treta louca aí. Mas daí começou toda essa história e as coisas começaram a avançar no mundo. E o capitalismo começou a ganhar rodas para a gente conhecer ele como ele é hoje. E quando isso começou a acontecer, já não valia mais a pena você ter um escravo, você ter alguém trabalhando de graça para você. Por que não valia mais a pena? Porque valia muito mais a pena você ter um seu funcionário que ganha muito mal e que ganha e pega esse salário e injeta na economia nacional, que coloca esse pouco dinheiro que ele ganha para comprar os próprios itens que ele fabrica ou que outras empresas fabricam, porque daí eu começo a enriquecer e começo a juntar dinheiro. Rô, isso não faz muito sentido. Analisa comigo. Eu produzo um sabonete. Eu gasto, e esse gasto tá do aluguel do local, desde a água, do salário que eu pago para a pessoa e todas as outras características, todas as outras coisas que eu gasto ali.
eu fazendo fazendo um rateamento, dividindo tudo isso daí, eu chego à conclusão que para produzir uma barra de sabonete, eu gasto 5 centavos ali. Eu produzo mais de uma, eu produzo várias barras, então cada uma sai pelo valor de 5 centavos para mim. E eu vendo essa barra a R$ 2. Então valeria muito mais. E eu preciso de pessoas para comprar. E não poucas pessoas, mas sim muitas. Porque imagina que quem que vai comprar 40, 50 barras de sabonete? E essa pessoa compra 40, 50 barras de sabonete hoje, amanhã ela não vai precisar comprar, porque ela tem um estoque enorme na casa dela. Então eu preciso de pessoas que comprem constantemente. Então vale mais a pena eu pagar alguém para começar a trabalhar ali, e outras empresas começam a pagar pessoas em vez de escravizar pessoas. A nossa escravidão moderna, né? Digamos assim. E as pessoas começam a fazer isso e quem já é rico começa a ficar rico e as pessoas que não têm condição financeira, que eram escravizadas lá, elas aceitam qualquer trabalho, qualquer salário, porque elas não têm condição nenhuma. Então você tem lá, foi assinada a abolição da escravidão, né? Mas não aconteceu nenhum processo para que essas pessoas tivessem uma reintegração saudável na nova sociedade. Nessa nova sociedade como a gente conhecia, diferente de muitos anos atrás. E não teve uma rede, eles simplesmente foram jogados às ruas. E o que eles começaram a fazer? Começaram a se juntar em pequenas vilas, quilombolas, e começaram a se juntar. E essa pessoa já é desvalorizada, ela já não tem direitos. E ela começa a se juntar. E eu sou um grande proprietário de terra. Nossa, eu comprei essa terra ali, mas nossa, tem um pessoalzinho chato. O que eu vou fazer? Que eu começo a falar assim, não, isso é errado, eu vou criminalizar esse povo. Eu não vou criminalizar as pessoas que estão invadindo o meu terreno, não, eu vou criminalizar todo o povo que já vem sendo desvalorizado, né? Já vem sendo valorizado pela cor da pele, por serem considerados que não têm nem almas. Se você for pesquisar, tinham circos com pessoas, existia um circo que a atração deles eram as pessoas negras, entendeu? Então você percebe aí que a desvalorização é algo real que aconteceu em toda a história, não foi uma coisa que aconteceu do dia para noite, foi um processo histórico. E daí eu começo a criminalizar essas pessoas e elas estão na rua, estão jogadas na sarjeta porque não tem outra opção para elas, elas não têm condições de comprar alguma coisa, entendeu? E eu começo a criminalizar e eu começo a tornar aquilo errado, elas são erradas, e aí começa já o racismo começa a ganhar rodas maiores ainda do que ele já tinha. E eu continuo fazendo isso e pensa bem, essa pessoa, ela tá jogada pelas sarjetas, ela tem que, de um jeito que era considerado criminoso, arrumar um abrigo ou uma coisa assim para ela. Então ela aceitaria qualquer serviço que estivesse disponível. Então eu falo assim, ó, vou pagar. E lembre-se que nessa época não tinha tanta fiscalização aí, a corrupção era enorme, não tinha tanta fiscalização, tantas leis, principalmente para as pessoas negras, que não tinham direitos nenhum, praticamente. E eu começo lá a falar assim, nossa, você não tem nada, faz o seguinte, você vem trabalhar para mim de segunda a segunda, 24 horas por dia, e eu te ofereço um saláriozinho de R$ 200 aí, você aceita, porque você não tem outra condição. Você sabe, se você continuar nas suas, você não vai sobreviver por muito tempo, você vai morrer mais rápido se você continuar lá. Então você tem uma pequena esperança e fala assim, eu vou ir lá, vou fazer isso. Só que não existe fiscalização. Então eu falo assim, olha, o negócio não foi muito bom hoje, não estou muito afim, vou te dar só R$ 100, vou te dar 150, vou te dar 50, ou não vou te dar nada. E você vai reclamar? Você não vai reclamar, porque se você reclamar, ele vai te tirar de lá e vai colocar outra pessoa no lugar, porque igual a você, existem muitos que estão passando por necessidade. E por não ter uma fiscalização, até hoje em dia existe isso. Quanto mais, a gente pode ver isso com os entregadores de iFood. A empresa, ela teve um aumento, não lembro quanto, ela teve um aumento de 30% do faturamento. Enquanto o salário não, porque você não ganha um salário, né? Mas enquanto o faturamento do motoboy, da pessoa que entrega, só vem caindo. Só vem caindo. Lei da oferta e da procura. Gente, não faz o menor sentido. Gente, por que a gente tem um salário mínimo? Por que a gente tem um teto mínimo e um teto máximo? Mas o entregador, ele não é registrado. Tá, ele não é registrado. Mas você tem que pensar que esse entregador,
Ele trabalha, ele tá ali na rua, tá, tem o perigo. Então a gente precisa criar uma classificação para ele, para que a empresa, para que o iFood não trate ele de qualquer forma, entendeu? Não comece uma escravidão moderna. Porque se não tem uma fiscalização, não tem algo acontecendo, o que acontece? O iFood oferece qualquer trocadinho aí, e eles não têm nada melhor, nenhuma empresa chama eles, não tem nada melhor para fazer, eles vão aceitar aquilo, porque é aquilo que vai trazer sustento para eles. Entendeu? Então é por isso que a gente precisa ter, não existe essa coisa, tipo, a oferta e da procura. Nesse caso, por exemplo, não é assim que funciona a oferta e da procura. Entende? Porque senão a gente volta lá atrás no tempo da escravidão e no tempo onde você trabalhava por qualquer saláriozinho. E isso não pode acontecer. Infelizmente está acontecendo, a gente está voltando no tempo, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E essa pessoa aceitava qualquer saláriozinho e não tinha direitos, e se ela fosse reclamar na polícia, provavelmente ia ser linchada pelos próprios policiais. E quando ela chegasse no trabalho dela, ia ser demitida, porque as notícias corriam rápido. E isso começou a acontecer, e o capitalismo começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Quem tinha dinheiro continuou tendo dinheiro, e quem tinha dinheiro? As pessoas brancas, de grandes, não só pessoas brancas, mas donos de terras, donos de comércios, donos de diversas coisas começaram a crescer, crescer e crescer. E quem tinha isso era uma pequena, minúscula parte da sociedade. E estudos e a desvalorização que já existia das pessoas negras começaram a se tornar maior ainda, começou a se tornar maior ainda, isso começou a gerar problemas. E eles tiveram que lutar em protestos, tivemos todo caminho. Enfim, eu acho que vocês já entenderam onde a gente quer chegar aí. Teve a construção, né, da sociedade, e dentro dessa construção da sociedade você teve a desvalorização das vidas negras que aqui existiam, né, nessa época. E é isso que o racismo hoje em dia significa. É esse processo histórico da desvalorização dessas vidas negras. E é por isso que a gente não usa o termo racismo, racismo inverso ou racismo com brancos, porque o racismo é todo esse processo histórico, entendeu? Ele não é simplesmente um preconceito com raças, até porque existe uma grande discussão no mundo científico, onde muitos cientistas dizem que nós humanos não podemos ser classificados como raça, enquanto alguns dizem que nós devemos ser classificados como raça. Então existe toda uma grande discussão como isso. Mas no futuro, quando todo esse racismo, porque o que aconteceu? Essa desvalorização das vidas negras começou a entrar na construção da sociedade como se fosse algo normal. Então, nossa construção, isso é uma coisa normal. E eu não vou lembrar agora o nome, não é racismo, essa construção isso não é normal. Então, começa a se tornar normal essa desvalorização das pessoas simplesmente por elas terem uma cor de pele diferente da nossa. E é uma coisa muito importante, muitas pessoas vão pegar casos onde não são casos isolados, são situações onde você precisa entender o contexto. Por exemplo, uma foto, acho que todos que estão assistindo aqui já devem ter visto ela, que é um menininho branco, praticamente um menino albino, no meio. E por que eu tô dando risada? Tô dando risada dele, tô dando risada da situação? Não. Eu tô dando risada dos argumentos que são ditos para isso, mas enfim. Ele tá lá no meio de um monte de pessoas, de outras crianças, que todas elas são negras, que viram pessoas, que os pais delas também são negros e que elas só viram pessoas negras a vida delas inteira, nunca tiveram contato com uma pessoa de cor de pele diferente. Agora suponhamos que você é uma pessoa azul, todo mundo ao seu redor é azul, todas as pessoas, não tem uma exceção. Do nada chega alguém amarelo assim. Você não fica curioso? Não fala assim, nossa, ele é amarelo, nossa, ele é diferente. Coisa que acontece no Japão também, lá no Oriente. Quando alguém aparece com o cabelo enrolado, com características diferentes do que eles estão acostumados, eles olham e falam assim, nossa, que diferente. Alguns tiram foto escondido, outros falam assim, eu posso tirar uma foto de você? Como se você fosse uma celebridade. Mas não, é porque é algo diferente. E pensa bem, essas crianças negras, elas vêm, sentem na pele, literalmente, nos ossos delas, vêm no dia a dia delas, o racismo vem, passam por dificuldade, por diversas dificuldades, vêm os pais delas passando por isso, as diversas situações que elas têm na vida, e isso gera medo, isso coloca medo dentro delas. Então, quando elas veem algo diferente, em vez de elas ficarem, nossa, isso é diferente, nossa, que curioso, por que será que é assim? Elas sentem medo, elas falam assim, nossa, isso é diferente, será que isso daqui faz mal pra mim? Será que é perigoso?
Será que eu devo me aproximar? Até porque quando você vê algo diferente, que você não está acostumado, vai gerar um estranhamento. Só que dependendo da sua vida, do seu histórico, da sua construção, você vai ter uma reação tipo, nossa, que diferente, que engraçado, né? Por que será que é assim? Por que será que isso acontece? Ou você vai ter ou vai ter uma reação do tipo, nossa, isso é diferente, será que é perigoso? Será que pode me fazer mal? Entendeu? E é exatamente isso que acontece nessa imagem. É o estranhamento de algo que é diferente do dia a dia deles, do dia a dia deles, da cultura, de tudo que eles veem na vida deles. E eles são crianças, não têm muito conhecimento de como é a vida, no sentido mais amplo, no sentido mais amplo que eu digo, tipo assim, fora mesmo das fronteiras, da bolha onde eles vivem. Né? Todos nós temos a bolha, só que a nossa bolha vai crescendo conforme a gente busca o conhecimento. E tem outra imagem, uma reportagem que fala de um grupo de pessoas negras que resolveram assaltar somente pessoas brancas no ônibus. Isso não tem contexto para isso. Isso é racismo reverso, é racismo com pessoas brancas. Que acontece você. Calma, não é bem assim. Bom, pensa bem comigo. Ah, pensa bem comigo, essas pessoas elas estão chateadas, estão cansadas, estão com ódio no olhar delas, porque elas viram as pessoas que elas amavam, os familiares delas sofrendo racismo, sendo desvalorizadas, perdendo oportunidades, não sendo contratadas no emprego, sendo rebaixadas somente pela cor de pele deles. E quem que fazia isso eram as pessoas brancas. Então, o racismo, todo esse racismo que existe, esse racismo estrutural que existe, o que é esse racismo estrutural? É todo esse processo histórico que foi se estruturando dentro de nós e se tornando normal. Eles têm raiva disso, eles têm ódio disso. E de uma maneira que eles encontraram de botar essa raiva para fora, de se vingar das pessoas brancas, racistas, que humilham pessoas negras só por causa da cor de pele, foi esse. Eles simplesmente entraram no ônibus e falaram assim, quer saber? Vamos mudar esse treco aqui. As coisas vão ser diferentes nesse lugar aqui onde está. As coisas vão ser diferentes. E falaram assim, nós vamos assaltar somente as pessoas brancas. Então, sim, isso é resultado do racismo. Não é racismo inverso, não é racismo com pessoas brancas. É resultado do racismo, né, do preconceito que a gente tem com pessoas negras. E é por isso que a gente não pode dizer que o racismo com pessoas brancas existe, porque porque existe todo esse processo, como eu já disse para você, entendeu? Agora, quando tudo isso acabar, quando o racismo com pessoa, com o racismo acabar, esse processo histórico acabar, não existir mais essa diferenciação, esse olhar onde esse racismo estrutural na sociedade, no mundo, a gente vai poder dizer uma coisa, vai poder dizer que racismo é um preconceito contra raças, seja qualquer raça que for, seja qualquer diferença biológica, étnica que exista, a gente vai poder dizer isso. Mas agora que existe o racismo estrutural, que existe esse processo histórico terrível que faz com que milhares de pessoas não tenham oportunidades, sejam minimizadas só por causa da cor da pele delas, então não dá pra falar que a gente tem racismo com pessoas brancas ou racismo inverso. Eu espero que você realmente entenda o porquê é importante a gente entender essa ideia, entende? Porque quando a gente fala de racismo com pessoas brancas, de racismo inverso, a gente minimiza, faz de conta. Muitas pessoas usam isso como argumento pra falar que é besteira, não, e isso tá acontecendo, sabe? Tá acontecendo agora que você está assistindo esse vídeo com alguém aí, aí fora. Isso é um grande problema que a gente não pode deixar, que a gente não pode deixar se perpetuar mais ainda na sociedade, entendeu? Então, por favor, espero que você entenda isso. Se você tiver um ponto de vista diferente, deixa aí nos comentários e não sejamos ignorantes. Se você vê alguém falando de racismo inverso, conversa com essa pessoa, dialoga com ela, não fala assim, seu idiota, isso daí não existe, porque ela só tem uma visão diferente da sua, entendeu? Ela enxerga o mundo de uma forma diferente. E você não vai mudar a opinião dessa pessoa sendo uma pessoa, um maluco qualquer que chega no comentário do vídeo de alguém no TikTok e fala seu idiota, racismo inverso não existe. Não vai acontecer, entendeu? Então saibam dialogar, saibam conversar e saibam entender o lado do outro, porque você entendendo o lado do outro, você consegue explicar o seu ponto de vista, entender o seu ponto de vista e quem sabe mostrar para a pessoa o porquê, a razão de uma coisa não ser bem como ela pensa que é.
Então é esse o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Por favor, deixe o seu like aí. E se você discorda, tem uma ideia diferente, não precisa dar hate nesse vídeo. Deixa aí nos comentários e a gente, quem sabe, no futuro abre e faz um outro vídeo com mais profundidade, com mais profundidade desse assunto, não é mesmo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os nossos vídeos. E é isso aí, muito obrigado, valeu, falou e fui!